paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui para gravar mais um conteúdo de nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Hoje nós estamos aqui para gravar, para falar um pouco sobre o currículo das Assembleias de Deus aqui de Belém do Pará, uma vez que a gente está se preparando já para gravar o currículo da CPAD do Rio de Janeiro, as lições bíblicas de nossa amada, querida Escola Bíblica Dominical. A gente também está aqui com uma preparação. No vídeo passado a gente falou sobre a lição de jovens, falamos da lição de adultos. A lição de jovens está uma bênção. Estou aqui na mesa da minha cozinha. A lição de jovens vai falar sobre alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Na lição de adultos, a gente vai achar aqui, ó, você pode ver o tema aí. As promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A gente vai, no decorrer dessa, hoje é quinta-feira, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, a gente vai se adequar para poder gravar os conteúdos dessa amada, querida Escola Dominical, esses temas, mas a gente também está se adequando, queridos, para gravar também, para dar suporte, para dar subsídios na Escola Bíblica Dominical daqui do currículo do PEC. O que é o currículo PEC? É Educação Cristã Continuada, que é aqui da Assembleia de Deus de Belém do Pará, realmente, que é presidida pelo nosso querido e amado pastor Samuel Câmara, e tem também como sua esposa a nossa querida irmã missionária, pastora Rebeca Câmara. E esse trimestre que vai falar, esse último trimestre de 2024, vai falar num assunto muito pertinente, muito bom, muito sadio, muito abençoador e esclarecedor para nós, que vai falar sobre as cartas aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não é Corinthians, não é o time do Corinthians, pelo amor de Deus. É a carta aos irmãos da igreja que estavam em Corinto. Portanto, os irmãos que foi direcionada essa carta do nosso querido e amado missionário Paulo de Tarso, que ele também se chamava Saulo. Ele escreveu esta carta, a primeira e a segunda, e nós vamos estudar a segunda carta aos Coríntios, que vai falar muito sobre, para a igreja, vai ter conselhos, advertências e outras coisas mais que nós iremos aprender aqui na nossa querida e amada Escola Dominical. A gente tem um tempo muito corrido, irmãos. A gente tem um tempo muito corrido. Eu trabalho secularmente, eu tenho um trabalho secular. E às vezes nós temos o nosso dia a dia, as tarefas aqui, ajudar a esposa. Sou um marido que também contribui com as tarefas do lar, as tarefas de ter que ir no supermercado, ter que ir em açougue, feira, enfim. Fazer outras coisas que a gente tem a nossa vida espiritual, mas também tem que separar a vida material também. Não pode ficar só envolvido, não pode ficar somente preso. Tem muitos que acabam ficando tão presos à vida espiritual, somente à vida espiritual, e esquece do material. Esquece que tem filhos, esquece que tem mulher, esquece que tem marido, esquece que tem mulher, que tem filhos, que tem outras tarefas. Então tem que saber remir o tempo, tem que saber dividir o tempo. E a gente vai estudar muito bem este tema. Deixa eu colocar meus óculos aqui. A gente vai estudar sobre esta carta de Coríntios, da qual quem vai ser o nosso comentador, o comentador desta revista, vai ser o nosso irmão Elielson Figueiredo, que é evangelista, auxiliar no templo da Travessa Estrela. Se o irmão Elielson Figueiredo estiver assistindo este vídeo,
Fica aqui meu abraço, fica aqui a minha paz do Senhor, minhas felicitações a você, a sua família, a sua casa, toda a tua parentela seja abraçada aqui pelo nosso querido irmão Renato, aqui do canal do professor Renato Melo. E ele é doutor em estudos literários pela Universidade Federal do Pará e professor adjunto do curso de letras da Universidade do Estado do Pará. Atualmente está cursando o mestrado em teologia do Novo Testamento pelo seminário Jonathan Edwards, membro da equipe editorial do programa de educação cristã continuada, casado com Helenice Araújo. Então, vai aqui o nosso abraço para vocês. E a lição está riquíssima. Se você for abrir da primeira, eu vou dar um pequeno preâmbulo aqui, da primeira até a 13ª, você vai achar a primeira lição, 2 Coríntios, um consolo na tribulação. Ou seja, a gente recebe consolo, recebe alento, conforto na tribulação. Iremos passar por tribulação? Claro que iremos. Iremos passar por dificuldades? É evidente. Iremos passar por intempéries, tempestades na vida? Iremos. Mas temos consolo na tribulação. Temos consolo nessas situações em que passamos, nessas situações em que vamos vivenciar em nossas vidas, que vamos passar por esse processo em nossa vida. E quem é que vai nos consolar? É o Espírito Santo. Onde você se baseia isso, irmão? Lá, quando Jesus fala, olha, eu vou. Quando eu for, eu vou mandar um outro consolador. Você vai achar na Bíblia, você vai achar lá no contexto que Jesus fala para os discípulos ali. Porque se eu não for, o consolador não virá. Mas se eu for, eu enviarei outro consolador para estar com vocês até que ele voltasse. Então, quem que está conosco agora, nos consolando, nos auxiliando, nos dando suporte espiritual e material também, em todas as áreas de nossa vida? O Espírito Santo. A lição de número 2 vai falar sobre o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Ou seja, aquele perfume que exala, aquele perfume espiritual que a gente fala, que exala para as pessoas, que muda, que transforma, que molda o caráter de cada um, através do perfume, ou seja, através da essência dele, da pessoa dele. A gente vai discorrer sobre esses assuntos, sobre essas lições, no decorrer de nossa caminhada aqui na Escola Bíblica Dominical. Até o final de dezembro, a gente vai se encontrar. E a gente vai... Amados, está uma bênção essas lições, está uma delícia. Tantas lições do PEC, da Educação Cristã Continuada, Programa de Educação Continuada. É a primeira vez que eu vou comentar sobre essa lição, por isso que ainda me foge um pouco as palavras da sigla PEC. Da lição de jovens e da lição de adultos. Então, está tudo uma delícia, está tudo uma maravilha. É só você se deliciar, estudar, ler a palavra de Deus, orar, jejuar, consagrar a sua vida e pedir a direção, a divina sabedoria do Espírito Santo para ele te ensinar. Amém? A lição de número 3 diz assim: somos carta viva do Espírito e da liberdade. Então, nossa vida é uma carta viva. As pessoas olham o nosso testemunho. As pessoas nos observam. As pessoas olham para nós. As pessoas veem em nós o quê? Elas podem ler a nossa vida. Elas podem olhar para nós e tomar como base, tomar como exemplo, tomar como regra em suas vidas também. Somos carta viva do Espírito, ou seja, do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Somos uma carta viva, uma carta aberta, um livro aberto para ser olhado, para ser consultado, para ser visto, para ser modelado também, servir de modelador para outras pessoas. E da liberdade. Liberdade de quê? Liberdade em Cristo. Em Cristo somos livres, não somos presos ao mundo, não somos presos à carne, não somos presos a nada. Cristo nos faz ser livres na pessoa dele. A lição de número 4, amados, ela vai falar:
vasos de barro e momentânea tribulação. Aí vem a história da tribulação novamente. Somos vasos de barro. O barro está sujeito às intempéries da vida. O barro, ele está sujeito a passar por processos, a passar por períodos de dificuldade. Barro, quando eu estou falando que nós meros vasos de barro, meros mortais. Barro porque vemos do pó e ao pó voltaremos. Então nós somos barro, ele é o oleiro, é ele que nos molda, é ele que nos transforma, é ele que vai dando a forma que ele quer, o jeito que ele quer, da maneira que ele acha melhor para ser moldado. Então, quando o barro, olha só, vaso de barro e momentânea tribulação. Um vaso, para ser moldado, ele vai passar por processos. Um vaso, para ser moldado, ele vai passar por processos e esses processos vão passar na mão de Deus, sob a supervisão de Deus, sobre o agir de Deus. É Ele que está no processo da moldagem, da modelagem deste barro. Então nós somos vasos de barro. É Ele que tem que trabalhar em nós. E nós temos que estar submetidos à vontade dEle, aos moldes dEle, a como Ele manda, a como Ele quer. Lição de número 5. Novas criaturas e embaixadores de Cristo. Novas criaturas, olha só. Novas. Já não são mais velhas criaturas. Ainda somos criaturas de Deus? Somos, mas agora somos filhos de Deus através da pessoa de Cristo. Mas somos criaturas, gente. Fomos criados por Deus. Mas, uma vez que aceitamos a Cristo como Salvador, uma vez que aceitamos Cristo como nosso Senhor, uma vez que testemunhamos que queremos seguir ao nosso Mestre, agora somos o quê? Como ele falou aqui, novas criaturas. Aquela velha criatura, aquele velho homem, ficou para trás, morreu, já não existe mais. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E já não sou mais escravo do pecado. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo e embaixador. O que é um embaixador? Se você lembrar da história dos embaixadores do Brasil, em diversos países ou de outros países no Brasil, enfim, você é um porta-voz, você é uma pessoa que está ali como um porta-voz para falar sobre a tua nação, falar sobre defender a tua nação. O presidente da República precisa de um embaixador na Arábia, na África, em qualquer outro país. Aquele porta-voz, aquele embaixador, ele fala tudo o que o presidente falaria se estivesse ali presente. Então, nós como embaixador de Cristo, Cristo não está mais aqui entre nós como o homem quando estava como homem antes de sua morte e ressurreição. Agora ele está na pessoa de Cristo. Então, Cristo nos usa através do Espírito Santo para nós sermos embaixadores, falarmos tudo o que ele falaria se ele estivesse aqui na terra, fazer tudo o que ele faria se ele estivesse aqui na terra em corpo humano ainda, como ele fez em seus 3 anos e meio de ministério, e que foram só 3 anos e meio, amados, de ministério que ele teve, e nós temos, às vezes, uma vida toda para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para discipular, para formar discípulos, obreiros, enfim, para sermos diferencial nesta nação, e às vezes não fazemos nada para ser um embaixador de Cristo. A lição de número 6 fala o dia da salvação e o testemunho cristão. O dia em que você foi salvo. O dia que você testemunhou que você agora é cristão. A palavra cristão, se você for bem olhar e esmiuçar a palavra cristão, cristão vem de Cristo, pequenos Cristo, somos cristãos agora. Ou seja, o dia da salvação. Eu lembro até hoje, irmãos,
paro para falar um pouquinho. 23 de fevereiro de 2023, numa escola dominical pela manhã. Claro que a escola dominical geralmente é pela manhã. Há lugares que a escola dominical são à tarde, eu já conheci lugares assim, mas lá, aqui em Belém do Pará, perto da minha casa, no bairro da Pedreira, eu moro agora no bairro da Marambaia, eu aceitei a Cristo como Salvador numa escola dominical. Acho que é por isso que eu amo tanto essa escola bíblica dominical, a nossa famosa e querida e amada EBD. Então, o dia da minha salvação eu lembro, eu me delicio, e eu lembro de cada detalhe, de cada momento, e do meu testemunho como cristão, eu dizendo, olha, agora eu não sou mais, eu não vivo mais para mim, agora eu não sou mais, como eu posso falar, eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais um infrator da lei de Cristo, e agora eu pertenço a Cristo, eu pertenço a Ele, eu sirvo a Ele, eu testemunho dele, eu quero aceitar Cristo como Salvador. Então, este é o dia da salvação que a gente vai lembrar. A gente vai estudar, a gente vai falar muitas coisas ainda, então vou deixar para depois. Unidos em obediência a quem? A Cristo. Principalmente esta união tem que estar entrelaçada, Pai, Filho e Espírito Santo e Igreja, corpo de Cristo, tem que estar unidos, tem que estar em perfeita comunhão para que as coisas possam andar, para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam tomar direções e caminhos que levem à glorificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A lição de número 8 fala oferta e compartilhamento. E a gente vai falar sobre isso também, sobre oferta e compartilhamento. Oferta, tanto oferta do meu corpo para Cristo, como oferta do meu trabalho para Ele, como oferta monetária para ajudar o corpo de Cristo, e compartilhamento, ou seja, repartir o pão, repartir para que não haja falta, repartir para que não haja necessidade, repartir para que todos possam ser supridos de suas necessidades. A gente vai estudar essas lições aí, esse tema. A lição de número 9 diz: sementeia e colheita. Quando você lança a semente, você vai colher. Você planta, você colhe. Então, se você planta no reino de Cristo, você vai colher também no reino de Cristo. Se você não planta, não tem como você colher nada. Você plantou alguma coisa? Você fez algum plantio? Arou a terra? Plantou? Não. Então não tem como você colher. No reino de Cristo é a mesma coisa. Se você não plantar sementes boas, se você não plantar coisas que agradem a Deus, se você não plantar, você não vai colher, você não vai ter um retorno, tanto espiritual como material, para a sua vida. Lição de número 10, autoridade apostólica e disciplina. Paulo era uma grande autoridade apostólica e disciplinava a igreja. E dava disciplina, ou seja, correção quando estava errado, correção quando havia erro, quando havia dissensão, mexerico, fofoca, contenda. Ele estava lá para contribuir, para que a igreja não saísse dos moldes. Então, a gente vai estudar também sobre isso. Lição de número 11, desprendimento e sofrimento de Paulo. Ou seja, Paulo se desprendeu da vida material, não que ele não queria saber mais da vida material, mas ele se desprendeu. Ele disse, olha, eu sei viver pobreza, riqueza, fartura, escassez, fome, fartura, frio, calor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Desprendimento e sofrimento de Paulo. Foi um homem que sofreu muito, até porque foi falado para ele lá através de Cristo. Cristo falou para ele, olha, ele vai ser para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios, entre os reis e entre os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. 12. A minha graça te basta, ou seja, o favor de Deus basta para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele queria que saísse, e aí a gente vai falar um pouco sobre o espinho na carne de Cristo,
de Paulo, ele estava ali com sofrimento, ele estava ali passando por alguma coisa, e Jesus fala para ele, Deus fala para ele, olha, a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para você, Paulo. Aquieta teu coração, aquieta tua alma, porque é o bastante para você a graça. É o favor imerecido, é o favor, é aquilo que eu não mereço, é aquilo que eu não me é merecido, ele me dá gratuitamente, ele me dá de graça, sem me cobrar nada. E a lição de número 13 vai falar a terceira visita e bênção apostólica que Paulo fez à igreja de Corinto. Ou seja, a sua bênção apostólica, o final já de sua caminhada ali na igreja de Corinto. Então é isso, amados, a gente vai ficando por aqui. Eu espero ter esclarecido um pouco aí esses temas. Vou ver se ainda vai dar para gravar. A gente vai se adequar. Gravar a lição de jovens, lição de adultos da CPAD Rio de Janeiro e gravar, ainda que resumidamente, aqui a PEC, né? PEC, vamos lembrar que é PEC, Programa de, vamos voltar de novo à cola, Programa Educação Cristã Continuada. Então é isso, amados irmãos, eu vou ficando por aqui, e fica aqui meu agradecimento a todos vocês, e aqueles que não são inscritos no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, para que você seja avisado aí pela plataforma aqui do YouTube, que o irmão Renato está colocando conteúdo novo no canal. Então, para todos, fica aqui o meu forte abraço, a minha paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe e fiquem todos na graça de Deus. Amém.